Nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, a Syngenta anunciou a interrupção das operações de beneficiamento da unidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. A decisão foi comunicada inicialmente em uma reunião interna com os funcionários, mas a comunidade local tomou conhecimento da medida após a mensagem oficial destinada aos colaboradores ser amplamente compartilhada nos aplicativos de mensagem e redes sociais. A decisão ela foi justificada pela empresa como uma resposta ao cenário desafiador do agronegócio brasileiro, marcado por altos custos de produção, restrições de crédito e volatilidade cambial. Além disso, a empresa mencionou estoques elevados de sementes como um fator crítico que motivou a revisão de suas operações na região. O impacto direto da decisão foi a demissão de 83 funcionários ligados à unidade, além de possíveis perdas adicionais entre trabalhadores terceirizados e áreas diversas. A mídia local aponta que podem ser cerca de 400 pessoas afetadas pela medida. A empresa afirmou na mensagem compartilhada amplamente nas redes sociais que vai manter atividades de armazenamento e logística na unidade de Ituiutaba, enquanto o beneficiamento de milho vai ser transferida para outras localidades, e isso a assessoria de comunicação me confirmou também. Em relação a essa situação, ela disse para nós que o processo de desligamento é conduzido com o máximo de respeito e apoio a todos os colaboradores. E apesar da promessa de continuidade no atendimento dos contratos locais, a decisão gerou uma apreensão na comunidade de Ituiutaba e em sua economia regional, que enfrenta agora incertezas sobre esse impacto ao longo prazo dessa medida. Nos últimos anos, Ituiutaba tem experimentado um crescimento notável no setor de varejo e serviços, impulsionado por inaugurações como a segunda unidade do Grupo Bahamas em 2024, que investiu 20 milhões de reais e criou 120 empregos diretos. E, no entanto, enquanto o comércio varejista prospera, setores industriais cruciais como a agroindústria enfrentam desafios significativos. A dependência de Ituiutaba, que tem se tornado crescente em redes supermercadistas, e a redução no setor industrial tem implicações importantes para a economia local, especialmente no que diz respeito à geração de empregos mais qualificados e melhor remunerados. Empresas industriais como a Syngenta oferecem não apenas salários mais altos, também programas de capacitação que fortalecem a economia local. A saída ou redução de operações de uma empresa desse porte deixa um vazio econômico na região, que é difícil de preencher. E sem investimentos consistentes em indústrias diversificadas, Ituiutaba corre o risco de se tornar excessivamente dependente de setores de baixa complexidade econômica, limitando a oportunidade de crescimento de longo prazo. Além disso, a saída ou redução de indústrias de grande porte também tem implicações sociais. O fechamento ou redução dessas operações pode levar à evasão de talentos e mão de obra qualificada para outros municípios, prejudicando o desenvolvimento econômico a longo prazo. E isso já é evidente em várias áreas de Ituiutaba, principalmente porque ela tem várias universidades e formação e graduação em vários setores. A interrupção das operações em Ituiutaba não é um evento isolado dentro da estratégia da Syngenta. Em 2024, a empresa já havia anunciado o fechamento de cerca de 10 lojas da Atua Agro no Paraná e Rio Grande do Sul. Essas decisões refletem uma tendência de consolidação e reestruturação que vem sendo adotada por grandes players do setor para lidar com o excesso de estoques e também a baixa demanda em determinadas regiões. A estratégia da Syngenta parece focar na concentração de suas operações em hubs mais eficientes e no fortalecimento de sua rede de tollers, que permite terceirizar parte do processamento e reduzir custos fixos. Essa abordagem busca adaptar a empresa às condições de mercado, mas também revela desafios em equilibrar a eficiência operacional com a manutenção de presença em regiões-chave para a agricultura nacional. A decisão da Syngenta se insere em um contexto mais amplo de dificuldades enfrentadas pelo agronegócio no Brasil nos últimos anos. Entre os principais desafios estão os custos elevados de produção, que foram agravados pela alta dos preços de fertilizantes e defensivos agrícolas, e esse aumento está diretamente ligado a fatores internacionais, como a guerra na Ucrânia, que desestabilizou a cadeia global de suprimentos de fertilizantes, especialmente potássio e nitrogênio, dos quais a Rússia e Belarus são grandes fornecedores, e além disso, a dependência brasileira de importações de fertilizantes, que responde em cerca de 85% do total consumido no país.
Isso torna o setor extremamente vulnerável a flutuações em preços globais e na taxa de câmbio. E a volatilidade cambial tem desempenhado um papel importante, já que a maior parte dos insumos é negociada em dólar. A desvalorização do real em momentos de instabilidade global aumenta significativamente os custos para agricultores, que precisam arcar com os preços mais altos em um mercado já pressionado por margens muito estreitas de lucro. Além disso, a alta dos combustíveis, influenciada pelas tensões geopolíticas e pela inflação global, eleva os custos de transporte e logística, que impactam diretamente no preço final dos insumos. Outro ponto de influência nesse setor é o papel de grandes multinacionais como a Mosaic, a Nutrien, Yara e a própria Syngenta, que dominam a produção e distribuição de fertilizantes e defensivos. Essas empresas, elas operam em um mercado altamente concentrado, onde os preços são frequentemente definidos por forças globais, como oferta e demanda, e além de regulamentações ambientais e tarifárias. A complexidade desse cenário força os agricultores e empresas a operarem com um planejamento financeiro rigoroso, que muitas vezes não é o suficiente para evitar crises econômicas locais, como a enfrentada atualmente em Tuiutaba. Outro fator significativo é a infraestrutura logística precária do país, que afeta o escoamento de safras e eleva os custos operacionais. No Triângulo Mineiro, por exemplo, região onde Tuiutaba está localizada, as rodovias são essenciais para o transporte agrícola e receberam melhorias nos últimos anos, mas ainda tem muito que ser feito, principalmente na BR-153, que é usada para escoar grãos e responsável pelo desenvolvimento da região centro-oeste. E segundo a Confederação Nacional de Transporte, 66% das estradas brasileiras ainda estão em situação regular, ruim ou péssima, com problemas como pista simples, buraco, falta de sinalização. Essas deficiências resultam em perdas significativas de grãos durante o transporte. Além disso, atrasos e aumento do custo logístico, prejudicando a competitividade dos produtos no mercado. Os desafios climáticos têm impactado todas as regiões do Brasil, mas com maior intensidade no sul, sudoeste e centro-oeste. Em 2023 e 2024, o país registrou secas severas e enchentes históricas que comprometeram a produção agrícola. No sul, enchentes em abril e maio de 2024 afetaram mais de 300 cidades, causando prejuízos bilionários. Já no Triângulo Mineiro, a alternância entre seca prolongada, chuva intensa, tem dificultado o planejamento agrícola, resultando em perdas de safra e aumento de custos. Sem um planejamento estratégico que foque na atração de indústrias de médio e grande porte, Ituiutaba corre o risco de se tornar excessivamente dependente de empregos de baixa complexidade. Não adianta ter festa com entrada gratuita sem pensar que o ano tem 365 dias e não apenas 10 dias para gerar emprego direto e indireto. A diversificação econômica e o incentivo a setores de maior valor agregado como tecnologia e agroindústria avançada são fundamentais para garantir o crescimento sustentável do município.